Dezembro é o mês do chocotone e das recuperações. Então, dezembro havia chegado e com ele o entusiasmo das festas de fim de ano, a escolha dos presentes, o local das férias, o pisca-pisca das luzes nas janelas e, claro, o sabor irresistível do chocotone. Aqui em casa, dezembro, acontece muito, tem esse gostinho de Natal, mas também tem o sabor de recuperação. Quando eu fui buscar o boletim da minha filha, eu já sabia que ela estava de recuperação em matemática e física. E, sinceramente, gente, isso para mim não é um problema. Não porque eu não me importasse, mas porque eu entendo o quanto é difícil ser adolescente. Lembrem aí vocês, vai. São tantas matérias, tantas provas, tantos conteúdos que muitas vezes não nos ensinam nada sobre a vida ou sobre nós. Eu mesma me lembro do quanto era pesado e difícil para mim tentar ser boa naquelas matérias que falavam de tudo, menos daquilo que eu tinha aqui dentro. Aprender matemática, física, química, enquanto eu queria viver o teatro, o balé, a música, as artes, eu queria ser atriz, dançarina, jogar vôlei, eu queria conversar com meus amigos, dar risada nos intervalos, eu queria namorar. Tudo isso que é de fato o que dá cor e sentido à juventude. E é difícil conciliar os conteúdos escolares com tudo isso, você sabe. Um dia eu ainda quero falar sobre o quanto esse modelo de educação é sacrificante e muito pouco eficaz no que realmente importa, a formação humana, emocional, criativa. Mas esse é um assunto que vai ficar para uma outra vida. O que realmente mexeria comigo naquele dia não foi o resultado dela, mas o quanto aquele resultado iria mexer com ela. O colégio, o cenário era previsível. Mães agitadas, umas bem chateadas com os professores, outras reclamando com os filhos na frente de todos, falando mal deles. Mas eu avisei, não presta atenção em nada, não quer nada com a vida. Esse ano não vai ter férias, não vai ter presente. Eu fiquei em silêncio, olhei para as notas e pensei, meu Deus, que bom que é só isso que ela precisa recuperar, que bom que não é o amor, não é a confiança, não é o brilho nos olhos, que bom que ela não precisa recuperar a vontade de viver, de sonhar, de tentar de novo. Gente, isso tem sido tão constante por aí entre os nossos adolescentes e jovens. Antes de ir para casa, eu parei no mercado. Em vez de levar broncas, eu levei o quê? Chocotone trufado, o preferido dela. Aquele bem recheado, com cheiro de Natal e a promessa silenciosa de que o amor é o melhor professor que existe. Quando eu cheguei, ela abriu a porta com aquele olhar um pouco triste, apreensivo. Sentei na cama, coloquei o boletim e o chocotone do lado. Eu disse apenas, filha, dezembro é mês de recuperação. É também mês de recomeço. E todo recomeço precisa de um pouco de doçura. Ela sorriu e, um tanto emocionada, me abraçou e disse, mãe, obrigada por estar sempre do meu lado. E eu, claro, respondi, minha filha, eu vou estar sempre aqui. As nossas falhas, os nossos erros já se encarregam sozinhos de nos trazer ensinamentos importantes e muito dolorosos com as suas consequências. A gente não precisa ser o eco da dor. A gente pode e deve ser o abraço da cura. Gente, olha que loucura. Educar um ser humano é a função mais importante, mais incrível e mais necessária do mundo. Porque tudo que se forma depois, toda a sociedade, toda a relação, toda a ética, toda a fé, tudo começa na educação de um ser humano. É o ponto de origem de todas as transformações, de todos os começos, de todos os futuros. E nós sabemos, porque vivemos isso, gente, todos os dias, que é impossível acertar sem antes ter experimentado o erro. É impossível chegar ao ponto certo de algo sem antes ter atravessado os caminhos tortos que o precedem. É impossível alcançar qualquer vitória que não tenha sido antes lapidada pela falha. O erro faz parte de todo e qualquer processo de aprendizagem, de conquista e de conhecimento. O erro, gente, ele é o chão por onde se caminha até o acerto. E mesmo assim, o erro ainda é visto como algo vergonhoso, punível, digno de castigo. E é então que eu me questiono e quero que você se questione também. Como pode a educação, seja dos filhos, dos alunos, no lar, na escola ou em qualquer outra esfera, ter medo do erro, se é o erro que sustenta o crescimento? Como pode o erro, esse instrumento sagrado de aprender, ser tratado como uma falha moral? Como pode o erro ser punido se é ele que revela ao humano, o que nos torna conscientes, sensíveis e inteiros? Desde pequeno nós somos treinados para acertar, para tirar boas notas, para dar boas respostas, para manter o bom comportamento, para ser o filho ideal, o aluno exemplar. Mas ninguém nos ensina o que fazer quando nós erramos. Ninguém nos ensina o que fazer com o próprio erro.
Ninguém nos ensina a lidar com a frustração de falhar. Pior, nos ensinam a temer o erro, a ter vergonha dele e associá-lo ao fracasso. E depois não entendem porque nós temos uma geração inteira de pessoas ansiosas, angustiadas e exaustas. Gente, e o que é a ansiedade se não o medo de falhar? O medo de não corresponder, de não alcançar, de não ser suficiente. A ansiedade, ela nasce no coração de quem aprendeu que errar é extremamente perigoso. De quem nunca foi ensinado a lidar com a falha sem se despedaçar por dentro. Mas o erro não é o fim de nada. O erro é o início de todas as coisas. É a fresta por onde entra a consciência. É o convite silencioso que a vida nos faz para olhar para dentro e nos tornarmos mais humanos. Na psicanálise, Freud dizia que o sujeito ele se constitui justamente no encontro com o limite. É quando a criança ela percebe que o mundo não gira apenas em torno do seu desejo que isso acontece. Quando ela aprende que existem nãos, frustrações, esperas, que o outro também tem vontades. Que aí ela começa a se construir como sujeito. O não deu certo, o não conseguiu, ou não posso agora, são experiências fundantes, mas o modo como essas experiências são acolhidas é o que define o que a criança fará com elas. Porque o que transforma o erro em crescimento não é o erro em si, muito menos as punições, as repreensões, as humilhações disfarçadas de disciplina. O que transforma é o olhar que acolhe, o olhar que diz, você pode tentar mais uma vez. O olhar que mostra que o erro não te define, mas te ensina. O olhar que diz, está tudo bem, eu tô aqui. Esse olhar é o espelho que reflete o amor e é nele que o filho aprende a se reconhecer capaz. A neurociência tem mostrado com clareza que o aprendizado não acontece sob ameaça. O cérebro humano, diante do medo, ele ativa o sistema límbico, o centro de defesa e da sobrevivência. Então ele bloqueia o córtex pré-frontal, que é o lugar da razão, da memória e da criatividade. Ou seja, quando o filho ele erra e o pai grita, o cérebro da criança não aprende, ele se protege. Ele entra em modo de fuga ou de congelamento. A vergonha, o medo e a punição, elas podem até gerar uma obediência momentânea, mas nunca produzem consciência duradoura. O aprendizado verdadeiro só nasce no terreno da segurança emocional. É quando o amor cria um espaço onde o erro pode ser olhado sem medo, que o cérebro então, o coração e a alma aprendem juntos. E é por isso que eu sempre digo, educar não é corrigir o erro apenas, é ensinar a falar algo e fazer algo de bom com ele. Porque o erro não é um ponto final. Ele é o parágrafo onde a história muda de rumo. E tudo isso nasce a necessidade de sermos pais vulneráveis, pais falíveis, pais humanos, pais que também erram. O Winnicott fala exatamente sobre isso, sobre sermos pais suficientemente bons. E ser suficientemente bom, gente, está longe de ser perfeito, sem falhas, sem defeitos, sem tropeços. Ao contrário, a perfeição ela cria um abismo intransponível entre pais e filhos. Um pai perfeito demais, ele coloca o filho num lugar de eterna dívida. Ele se sente sempre aquém, sempre devendo, sempre com medo de decepcionar o seu pai. Mas também não podemos ocupar o extremo oposto, o da desistência, da falha constante, do desamparo. Os filhos precisam de alguém em quem eles possam se espelhar, de uma figura firme, amorosa, coerente. E o pai suficientemente bom é aquele que sustenta o erro do filho sem desabar junto com ele. É o adulto que, diante do tropeço, não grita, mas segura a mão. É quem compreende que a falha não é um fracasso moral, mas um dado inevitável da experiência humana. É a mãe que entende que o amor não se mede pela nota do boletim, mas pela capacidade do filho de se levantar depois da queda. Nós erramos, os filhos erram e é nesse espaço compartilhado de humanidade que nascem os vínculos verdadeiros. Porque o vínculo, gente, que existe ali só no acerto, ele é frágil e mentiroso. Mas o vínculo que atravessa o erro é inquebrável. Viktor Frankl, o psiquiatra que sobreviveu a 4 campos de concentração, inclusive Auschwitz, ele dizia que o sofrimento só destrói alguém quando se perde o sentido de viver. Ele também afirmava que nós podemos suportar quase qualquer dor, desde que saibamos o porquê estamos aqui. E o amor, gente, sempre o amor é o que dá sentido a tudo, inclusive a dor. Quando um filho é acolhido no erro, ele aprende que ele pode falhar sem deixar de ser digno de ser amado.
E esse aprendizado, gente, sustenta a alma por toda a vida. Filhos que aprendem isso, eles erram menos porque eles já não precisam ficar o tempo todo testando o amor dos seus pais. Eles não precisam desafiar o limite para se sentirem vistos e amados. Eles não precisam se rebelar contra o sistema porque eles sabem quem eles são e porque eles estão ali. Mesmo quando eles falham, eles aprendem que errar é humano e que recomeçar é divino. Nas tradições espirituais, essa sabedoria se repete de muitas formas. Na tradição sufi há uma parábola antiga sobre um aprendiz que, ao errar um traço de uma pintura, ele quis rasgar a tela e jogá-la fora. Mas o mestre o deteve e disse: não apague o erro, dê-lhe cor. Ele é a parte mais viva da sua arte. É exatamente isso que deveríamos ensinar aos nossos filhos. O erro não precisa ser apagado, ele precisa ser transformado. Porque é no erro que a cor da experiência se revela. A Bíblia também nos mostra isso de uma forma sublime. Quando Jesus encontrou a mulher adúltera, todos queriam apedrejá-la pelo seu adultério. Ele não negou o erro dela, mas ele olhou com ternura e disse: vai em paz e não peques mais. Não era uma frase de condenação, era uma frase de libertação. Jesus não apagou o passado dela. Ele ofereceu um novo futuro diante daquele presente de dor. E é exatamente isso que o amor faz. Ele não termina a responsabilidade com castigo, mas transforma tudo com sentido. Nesse mesmo episódio, Jesus volta-se àqueles que queriam apedrejá-la e diz: quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Essa frase, gente, atravessa os séculos como um espelho da nossa própria humanidade. Ela nos recorda que é impossível viver sem errar. Mas é justamente a partir do erro que encontramos o caminho bom, justo, belo do acerto. O verdadeiro amor não precisa punir, o verdadeiro amor educa. E educar, afinal, é preparar o filho para lidar com o erro sem perder o sentido de si mesmo. É ajudá-lo a perceber que toda falha pode ser um recomeço. Que todo recomeço é uma chance nova de crescer. Por isso, quando dezembro chega, com suas notas, boletins, provas, avaliações, o que está sendo verdadeiramente avaliado não é o desempenho da criança e adolescente, mas a nossa capacidade de ensiná-la a recomeçar. Porque o amor não apaga o erro, ele ilumina o caminho de volta para o acerto. E esse é o maior milagre da educação. Ensinar o filho a cair e se levantar, sabendo que o chão pode ser duro, mas que o colo sempre será macio e doce. E é justamente essa doçura, essa mistura de amor, verdade e presença que ensina o filho a aprender de verdade. A criança que é acolhida nos erros aprende a refazer-se diante das quedas. Ela se torna capaz de tentar de novo e encontrar novos caminhos, porque o cérebro dela aprendeu que errar não é o fim, é apenas parte do processo. E aqui entramos num campo mais profundo, o da consciência. O erro é o que revela o quanto ainda estamos presos à ilusão do controle. E é aí que surge o ego, essa voz interna que diz: eu não posso falhar, meu filho não pode falhar. Eu preciso que tudo seja perfeito. Mas como diria Eckhart, o ego se alimenta da resistência ao que ele é. Ele precisa de um inimigo e muitas vezes esse inimigo acaba sendo o próprio filho. Quando vemos o erro em nosso filho, o que dói em nós não é exatamente o erro dele, é o espelho que ele nos devolve. É como se dissesse silenciosamente: você também falhou. Então o ego se defende, ele grita, pune e se revolta, porque o erro do filho revela a nossa própria imperfeição. Mas o despertar da consciência acontece justamente quando deixamos de reagir pelo ego e passamos a responder pela alma, pelo que transcende. Quando paramos de querer controlar o resultado e começamos a compreender o processo. Quando entendemos que o erro do filho não é um espelho da nossa incompetência, mas um convite à nossa humanidade, é que o milagre acontece. Porque educar não é moldar o outro à nossa imagem, é caminhar junto, aprendendo a ser transformado e se transformando. Por isso é preciso dizer com coragem: nossa intolerância com o erro dos filhos nasce quase sempre do nosso próprio narcisismo. Quando o filho erra, sentimos que nós falhamos, e quando sentimos que falhamos, queremos punir o outro para calar a culpa que grita dentro de nós. Mas isso não é justo. Não é justo porque o filho tem o direito de existir, de ser, de errar, de aprender e de recomeçar, assim como nós fizemos tantas vezes. Agora, não me entenda mal.
Eu não estou dizendo que nós devemos ser permissivos com nossos filhos. Acolher não é o mesmo que aceitar qualquer coisa. Ser amoroso não é ser negligente. É papel dos pais exigir dedicação, compromisso e disciplina, especialmente na escola. Ensinar o filho a estudar, a se organizar, a se comprometer. Mas isso não se faz com grito. E, sinceramente, não se faz apenas em dezembro. Educação é processo, não é evento. É um caminho de todos os dias e não uma explosão de raiva no fim do ano. Porque não adianta passar o ano inteiro ausente sem acompanhar o que acontece e depois punir quando o boletim chega. Não adianta punir em dezembro o que não foi cuidado em abril, em junho, em setembro. Educar não é reagir, é acompanhar. É estar presente no processo e não apenas no resultado. Por isso, se o seu filho se esforçou, se ele deu o seu melhor e mesmo assim ele não conseguiu alcançar o resultado, acolha. Acolha porque ele não precisa ser perfeito, ele precisa ser gente. E gente suficientemente boa é tudo o que precisamos ser para viver, para ser e fazer o outro feliz. Porque no fim das contas, educar não é ensinar a vencer, é ensinar a recomeçar. E dezembro, gente, com suas notas, suas dores, seus chocotones, é o lembrete mais doce disso. E é aqui que finalizamos com a cena do chocotone. Naquele dia, a minha filha não precisava de uma punição, ela precisava de um abraço. Precisava ser lembrada de que mesmo quando ela falha, ela continua inteira, amada, muito amada e para sempre amada.